Bem, eu venho fazer este vídeo para esclarecer algumas dúvidas que eu tenho visto e estou abismado com algumas declarações de alguns irmãos sobre a questão da cura divina. Muitos afirmam que realmente Deus não quer curar a todo sempre. Outros afirmam não, a vontade de Deus é sempre realmente trazer a cura ao nosso corpo. E eu vi um vídeo de alguém que partilhou um vídeo de um falso mestre a interpretar totalmente errado o capítulo 8 de Romanos. Ele deu uma interpretação totalmente equivocada, totalmente fora do contexto e da objetividade que o texto nos quer dar. Ele enfatizou que a morte de Cristo na cruz e de que Cristo nos tirou da condenação do pecado por meio da sua morte, por meio do derramamento do seu sangue, por meio da entrega do seu corpo, para nos dar direitos. E direitos esses são saúde e bênção física. Foi o que ele enfatizou aqui, foi a questão da saúde física. Que nós temos direito a ter um corpo e a ter saúde após sermos livres da condenação do pecado. Bem, e eu vou interpretar esse texto de Romanos 8, versículo por versículo, até ao versículo propriamente 28. Então, desde o versículo 1 até o versículo 28, a gente vai estar a abordar aqui todos estes versículos dentro do seu contexto e dentro da objetividade primária do autor, que era o apóstolo Paulo. O que é que o apóstolo Paulo estava aqui a afirmar? Estava a fazer referência aos benefícios do corpo aqui neste tempo presente? Ou está a falar da nossa segurança em Cristo, após estarmos livres do pecado, de termos o Espírito Santo em nós para cumprir a nova aliança, estarmos debaixo da graça, não sermos mais escravos da lei e de não sermos mais inclinados aos pensamentos de morte, ou seja, olharmos para a nossa própria capacidade e olhar para a lei e pensar que ela pode ser cumprida e por meio desse cumprimento podemos trazer assim aperfeiçoamento espiritual e salvação. Vamos entender tudo isso à luz do texto bíblico. Bem, vamos ler aqui a partir do versículo 1, no capítulo 8 do livro de Romanos. Diz assim o texto: Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Então o apóstolo Paulo aqui faz uma afirmação. Aqueles que estão salvos, aqueles que foram alcançados pela graça salvífica, aqueles que passaram pela conversão, aqueles que depositaram e confiaram no sacrifício absoluto de Cristo, na obra expiatória de Cristo, não estão mais debaixo de condenação. Agora, que condenação é essa? Vamos ver no versículo 2. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus te livrou da lei do pecado e da morte. No versículo 3. Pois o que para a lei era impossível, visto que se achava fraca por causa da carne, Deus o fez ao Filho na carne, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado e como sacrifício pelo pecado. Então aqui no versículo 3, na parte B do texto, vemos qual é essa condenação. A condenação é o pecado. E Deus o fez na carne, falando de Jesus, condenando o pecado e enviando o seu próprio Filho em semelhança da carne, do pecado e como sacrifício pelo pecado. Aqui fala que o sacrifício de Cristo, a morte expiatória de Cristo na cruz, foi para pagar, aplacar a santa e justa ira de Deus na cruz, uma vez que nós estávamos incapazes de aplacar essa santa e justa ira de Deus e cumprir toda a exigência da lei. Não que a lei fosse imperfeita, mas que nós éramos imperfeitos por causa do pecado em nós. Então o pecado dominava e domina aqueles que não estão salvos. Então Cristo, ao morrer na cruz, cumpre toda a exigência da lei, paga o preço pelos nossos pecados e nos livra da condenação do pecado, ou seja, da condenação do domínio totalitário, ditatorial que o diabo exerce dos não salvos. Então,
Portanto, agora não há condenação alguma para os que estão em Cristo Jesus. Essa condenação diz respeito ao pecado. Nós não estamos debaixo mais do domínio da condenação, que é o domínio do pecado. Então, os salvos não são mais escravos do pecado, mas escravos obedientes de Cristo, para não mais verem no padrão da antiga aliança um meio de salvação, mas para descansarem na plena e suficiente morte expiatória de Cristo na cruz. Então aqui, essa questão da condenação não diz respeito à questão dos benefícios imediatos, presentes do corpo, mas respeito ao pecado. Ou seja, a condenação que Cristo nos livrou é o domínio que o pecado exerce sobre os não salvos. São escravos da satisfação dos desejos e da natureza pecaminosa. Então, os que uma vez salvos estão livres do domínio totalitário do pecado. Vamos continuar aqui no versículo 3. Pois o que para a lei era impossível, ou seja, a salvação, livrar-nos da nossa miséria humana, não porque a lei fosse imperfeita ou fosse incapaz, mas porque ela era muito exigente, e era exigente para pessoas imperfeitas, por causa que essas pessoas imperfeitas tinham o pecado. Então, elas tinham que cumprir todo o pacote da lei, mas estavam impossibilitadas de cumprir todo esse pacote da lei por causa da sua natureza caída, por causa do domínio do pecado que estava sobre eles. Então, eles erravam em algum mandamento e eram culpados de todo o mandamento. Então, era sempre um ciclo vicioso de tentativa e queda, até o resto da eternidade, se Cristo não viesse. Então, Cristo veio, como diz o versículo 4, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós. Então ele aqui diz que é justo essa exigência da lei, mas era impossível ser cumprida por causa do pecado. A ênfase aqui é o pecado. É que Cristo nos livrou do domínio do pecado. O domínio do pecado fazia-nos ser incapazes de agradar e de cumprir a lei de Deus, mas agora em Cristo, que Ele nos livrou por meio da sua morte na cruz, recebemos o Espírito de vida. Ou seja, nós recebendo o Espírito de vida, a pessoa do Espírito Santo, estamos aptos, não para ter saúde, mas estamos aptos para cumprir a lei de Cristo. Porque não é pela nossa força, não é pela própria nossa capacidade, mas é pela força de Deus em nós, pela pessoa do Espírito Santo que nos santifica, que trabalha em nós, que nos leva a ser semelhantes à pessoa de Cristo e que nos leva a revestir da mente do próprio Cristo. Então, Cristo foi o único capaz de aplacar e satisfazer a santa e justa ira de Deus e cumprir toda a exigência da lei. Nós estávamos incapazes, porque a lei era perfeita. A lei mostrava o pecado do homem. Deus enviou a lei para consciencializar e culpabilizar o homem do seu pecado, para mostrar ao homem a sua miséria humana, para mostrar ao homem a perfeição de Deus e a imperfeição humana, e que ele estava incapaz de cumprir a lei de Deus e que ele era transgressor, e sendo transgressor e sendo Deus um santo justo juiz, tem que ser condenado, tem que ser morto. Então, o homem automaticamente olha para a graça e Deus, na sua soberana misericórdia, coloca a cruz ensanguentada de Cristo à frente do pecador e mostra ali que Cristo cumpriu toda a exigência da lei que ele não consegue cumprir. Então ali ele fica livre da condenação do pecado. Ele ali já não é mais transgressor, já não é mais condenado, porque Cristo o livrou. Então a condenação que Cristo nos livrou é do domínio do pecado. Deus nos livrou da morte, do salário do pecado. Deus nos livrou de sermos separados de Cristo para todo sempre, porque nós estávamos para esse rumo, por causa que estávamos sob o domínio do pecado e nós éramos incapazes de fazer expiação pelas nossas próprias vidas. Então Cristo cumpriu toda essa exigência. Para que a justa, ainda no versículo 4, no capítulo 8 de Romanos, para que a justa exigência da lei se cumprisse em nós, que não andamos segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ainda no versículo 5, os que vivem segundo a carne pensam nas coisas da carne, mas os que vivem segundo o Espírito, nas coisas do Espírito. Os que vivem segundo a carne, os que vivem ainda sobre o domínio do pecado, ainda vivem segundo o padrão da antiga aliança, vivem ainda segundo o padrão do antigo pacto,
que pensam, pelas suas obras, poder obter a salvação. Ainda pensam com a presunção e com a arrogância que eles conseguem se chegar a Deus e cumprir todo esse padrão santo e justo e divino que era refletido na lei. Pois a mentalidade da carne é morte, mas a mentalidade do Espírito é vida e paz. A mentalidade da carne é inimiga de Deus, pois não está sujeita à lei de Deus, nem pode estar. Então aqui o apóstolo Paulo diz claramente que aquele que está sob o domínio do pecado não se sujeita a Deus e que nem pode estar, ou seja, ele não se sujeita a Deus. E claro, é óbvio que ele não pode sujeitar a Deus, porque ele não pode por causa do pecado, é isso que Paulo está a dizer. Ele anda segundo o padrão da antiga aliança, do antigo pacto, e está sob o domínio da carne. Então é impossibilitado ele cumprir toda a exigência da lei. E nem pode cumprir, porque ele está totalmente ausente de Cristo. Ele não tem o Espírito Santo para cumprir a vontade de Deus. Por causa que ele está sobre o domínio do pecado. Mas, irmãos, em Cristo nós estamos livres da condenação. Em Cristo não há condenação nenhuma. Qual condenação? Já falámos. O pecado. Estamos livres do domínio, do poder totalitário que o pecado exerce agora sobre os não salvos. Mas que em nós, Igreja de Cristo, já não exerce. Agora no versículo 8. Os que vivem na carne não podem agradar a Deus. No versículo 9, vós, porém, não estáis sob o domínio da carne, mas do Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, não pertence a Cristo. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal por causa do pecado, e o Espírito é vida por causa da justiça. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo seu Espírito que em vós habita. No versículo 10 e no versículo 11 têm surgido muitas falsas interpretações. Pensa, não, aqui está a falar de saúde física para o corpo. Não. Vamos ler o versículo 10. Se Cristo está em vós, embora o vosso corpo seja mortal, ou seja, embora o vosso corpo seja um corpo com a sentença da degeneração, da decadência certa para o sepulcro, para a morte, por causa do pecado, ou seja, o pecado é a base, é a causa, o pecado original, a queda de Adão e Eva, é a causa de toda a miséria humana, inclusive da degeneração do corpo físico, que o leva à morte. O Espírito é vida por causa da justiça. Então, ele diz, olha, o pecado em vós é a causa da vossa morte, do vosso corpo, mas o Espírito é um Espírito de vida. Depois ele vai falar de como é que isso aconteceu com uma pessoa de Cristo e do poder que existe no Espírito Santo sobre o corpo na rendição, no dia da glorificação. Ele não puxa essas promessas do corpo para o presente, mas para o futuro, e já vamos lá. E se o Espírito Santo, e se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vós, aquele que ressuscitou Cristo, Jesus dentre os mortos, há de dar vida também aos vossos corpos mortais pelo Espírito de vida, pelo seu Espírito que habita em vós. Ou seja, o que o texto, o versículo 10 e o versículo 11 está a dizer é, olha, a semelhança como Cristo morreu e ficou 3 dias no sepulcro e Deus não deixou o seu corpo lá, mas ressuscitou o seu corpo em glória, num corpo glorificado, assim também, vós agora que receberam o Espírito Santo, mesmo morrendo neste corpo mortal que é certo para a morte, contudo o vosso corpo também há de ter direito à vida. Também o vosso corpo há de ressuscitar num corpo glorificado. Também vocês estão seguros de que vão participar da ressurreição. Assim, à semelhança como Cristo ressuscitou fisicamente, num corpo santo e perfeito, assim também vós, no momento da glorificação, no momento da vinda de Cristo, vão ter direito a participar dessa mesma experiência que é a glorificação do corpo,
que é a separação do pecado e da natureza do pecado da vossa vida. Então aqui fala dessa esperança que nós temos em Cristo e dessa garantia que Cristo nos dá aos salvos sobre participarmos da ressurreição dos nossos corpos. Ainda no versículo 12, portanto, irmãos, somos devedores não à carne, mas para viver. Não somos devedores não à carne para vivermos segundo a carne. Porque se viveres segundo a carne, morrereis, mas pelo Espírito mortificares as práticas do corpo, vivereis. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Porque não recebeste um espírito de escravidão para vos conduzir ao temor, mas ao espírito de adoção, pelo que clamamos Abba, Pai. Então aqui fala que aqueles que estão em Cristo já não estão no antigo pacto debaixo de uma perspectiva em que olham para Deus como um juiz irado que quer os destruir, mas como um pai que lhes deu a adoção de filhos e que esse mesmo pai agora enviou o seu Espírito Santo para testificar na consciência deles que eles são filhos de Deus, lhes dando paz, lhes dando segurança e não temor, de pânico no sentido negativo da palavra, mas de paz e de regozijo e descanso da adoção que receberam em Cristo. No versículo 16, o próprio Espírito dá testemunho ao nosso espírito, à nossa consciência, de que somos filhos de Deus. Agora, no versículo 17, eu acho que resolve o assunto sobre essa questão das bênçãos físicas, a questão da saúde física após sermos salvos. Porque muitos irmãos interpretam errado o texto e dizem, não, agora, uma vez que fomos salvos, uma vez que estamos em Cristo, uma vez que temos fé, que estamos na igreja, que temos no convívio cristão, temos direito agora, no tempo presente, à saúde, é um direito nosso. Mas, realmente, o texto não diz isso. O texto dá promessas, sim, ao corpo, mas não no tempo presente, ou seja, logo após a salvação, mas no momento da vinda de Cristo. Ou seja, essa esperança para o corpo diz respeito ao terceiro estágio da salvação, que é a glorificação. O primeiro estágio é a justificação, depois vem a santificação e depois é a glorificação. O crente hoje só desfruta dos dois primeiros estágios, justificação e santificação. A glorificação, a que diz respeito ao corpo, a que diz respeito a sermos revestidos de um corpo glorificado e que traz bênçãos físicas e que nos vai tirar toda a enfermidade do nosso corpo e toda esta decadência e degeneração que é próprio ao corpo físico derivado ao pecado, vai estar ausente no momento da glorificação que vai acontecer no momento da vinda de Cristo. Vejam comigo o versículo 17. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Agora ele vai dizer qual é essa herança. Muitos dizem, é bênção. É bênção, na verdade é bênção, é favor divino. Muitos dizem, é saúde. Não, reparem bem. Se somos filhos, também somos herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que sofremos com Ele. Então a herança de Deus para nós, a herança da pessoa de Cristo para os salvos, é participarem do sofrimento de Cristo. É sofrerem como Ele sofreu. Para quê? Ou seja, a condição é sofrermos. Se vocês realmente são salvos, têm que estar aptos para sofrer. Sofrer todo tipo de enfermidades, dores, angústias, privações, tristezas, lutos, todo tipo de calamidades humanas. Vocês têm que estar aptos e experimentá-los também, para que também com ele sejam glorificados. Então a herança é a glorificação, e essa glorificação está numa promessa futura na cronologia, não no presente após a conversão, mas no momento de uma promessa que Cristo realmente nos há de entregar, que é a bênção de nós totalmente sermos revestidos num corpo glorificado para entrarmos no céu, para estar para sempre com Ele. Agora, vejam bem que ele coloca o sofrimento para agora como causa de expressar que realmente somos filhos de Deus e que estamos em Cristo, e por isso nós somos semelhantes ao nosso próprio Cristo, que padeceu, sofreu, foi esmagado, viveu uma vida de plena obediência a Deus, dependente de Deus, sobre o Espírito Santo, viveu como homem, sofreu
todas estas calamidades que o homem sofre, sentiu a dor humana. Então, esta é a nossa herança, sofrer como Cristo sofreu, para que também tenhamos a garantia da glorificação, diz o versículo 17 do capítulo 8 de Romanos. Agora vejam o que é que nós temos agora para o nosso presente, para agora, para os salvos, neste tempo presente, o que é que nos diz respeito? No versículo 18, considero que os sofrimentos do presente. O que é que Paulo coloca agora para o presente? Sofrimentos. Então desse positivismo, dessa teologia da prosperidade, da cura física, que Deus nos livrou da condenação, que agora já não temos direito à dor, nem à morte, nem às enfermidades, que é saúde, que os nossos direitos são saúde, que apenas temos que ter muita fé para ter. É mentira. Deus curou pessoas sem fé. Deus cura pessoas com fé e Deus cura pessoas sem fé. A fé não é a causa de cura. Nunca foi nas Escrituras. Então, o versículo 18 diz claramente: considero que os sofrimentos do presente não se podem comparar com a glória que será revelada a nós. Então ele diz que essa glória que ele vai depois nos mostrar no pós-texto, que é a questão das bênçãos corpóreas que vamos ter na vinda de Cristo após ele nos glorificar e nos separar do pecado e nossos corpos serem totalmente transformados. Ele diz que isso é para o futuro, que ainda não é imediatamente experimentado por nós. Mas o que é experimentado por nós ainda em vida, ainda nesta vida terrena, é sofrimento. Isso nos é garantido. E isso é que temos que esperar. E estar aptos para passar tudo isso em Cristo. E vermos, como o versículo 28 diz, que todas as coisas correm para o bem dos que amam a Deus. E essas coisas aí é privações, tribulações, fome, tristeza, como diz mais abaixo. Quem nos separará do amor de Cristo? Será fome, será espada, será perseguição, será profundidade, será animal feroz? Nada. Ou seja, todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. Ou seja, aqueles que amam a Deus podem passar por todas essas tribulações e mesmo assim o trabalho do Espírito Santo nas suas vidas não há de parar. Qual é o trabalho do Espírito Santo? Torná-los semelhante à pessoa de Cristo. Então, o versículo 18 diz assim: considero que os sofrimentos do presente não se comparam com a glória que será revelada a nós. Ainda no versículo 19, pois a criação aguarda ansiosamente a revelação dos filhos de Deus, porque a criação ficou sujeita à inutilidade por sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou. Não por causa da sua vontade, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que também a própria criação seja libertada do cativeiro da degeneração. Ali ele fala da criação que também está nessa decadência, nessa degeneração. Ali fala da corruptibilidade da criação e depois ele vai fazer uma analogia para o nosso corpo. Ele faz uma analogia que a criação que também está em decadência, em degeneração, assim como o nosso corpo está. Vejam no versículo 22. Pois sabemos que toda a criação geme e agoniza até agora. Está a falar do presente. Como se sofresse dores de parto. Agora reparem no versículo 23. Eu acho que aqui resolve-se o assunto. E não somente ela. Ou seja, ele vem fazer uma descrição de como a criação também está em decadência e nós vemos a terra, a criação, a beleza da criação de Deus, ainda no tempo presente, após a crucificação de Jesus, a sofrer e a agonizar, a cair em decadência, a ser degenerada. E ele diz, não é somente a criação. Vejam no versículo 23. E não somente ela, mas também nós. Quem é o nós aqui? A Igreja de Cristo. Os salvos, os crentes. Que temos os primeiros frutos do Espírito. Também gememos em nosso íntimo. Então os crentes gemem de dor. Só geme quem está a passar por algo de pressão. Uma pressão exterior, uma pressão interior. Para alguém que está a passar por privações, que está a passar tribulações. Em nosso íntimo, aguardando ansiosamente. Aguardando fala do futuro. Ou seja, assim nós também sofremos e gememos, mas aguardamos tempo futuro. Ansiosamente, nossa adoção, a rendição. Vejam no versículo final, no final do versículo 23.
Nós, assim como a terra está a gemer pelo sofrimento que ela está a ter, assim também nós sofremos, mas também nós ansiosamente aguardamos tempo futuro. O quê? Aguardamos o quê? Nossa adoção, a rendição, o quê? A glorificação, a transformação do quê? No versículo 23 no final, do nosso corpo. É para o futuro, é para o fim, não é para agora. É para o momento da glorificação, para entrarmos no céu, para termos um corpo perfeito. Somente aí, agora não é o nosso direito ter um corpo são e saúde a 100%. Não é. E essas pessoas que falam isso, os seus líderes estão hospitalizados. Isso é uma hipocrisia, uma contradição. No versículo 24, porque somos salvos na esperança, mas a esperança que se vê não é esperança. Pois como alguém espera o que está vendo, então reparem que não tem sentido. O apóstolo Paulo está a falar agora no presente. Está a dizer, nós esperamos a rendição, futuro, mas se já a temos, não é esperança, porque já a vemos, então não pode estar a falar de saúde, porque a saúde, segundo esses irmãos, é que temos agora, no presente, é para agora. Então, se é para agora, já tu vês a tua própria saúde. Então, o apóstolo Paulo está a dizer que não, porque, mas a esperança que se vê não é esperança, pois como alguém espera o que está vendo. Então, o apóstolo Paulo fala dessa esperança de como algo não ainda do tempo presente que é visto, mas no tempo futuro. Mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Então não vemos. A nossa bênção, que sim, como cristãos temos, mas está paga, está garantida, mas é só experimentada no futuro, no momento da glorificação, na vida de Cristo. Não é para agora. Então nós não vemos a nossa saúde agora. Nós agora temos privações, sofrimentos, enfermidades, dores, por causa do pecado que ainda está presente em nós. Já não nos domina, porque Cristo nos livrou do domínio do pecado, mas a natureza, a presença do pecado ainda nos cria dificuldades. Mas esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos, ou seja, o dia da vinda do nosso Senhor. No versículo 26, do mesmo modo o Espírito nos socorre na fraqueza. Então aqui, vocês têm o Espírito Santo, porque foram livres da condenação. O Espírito Santo veio, habitou em vós. Para quê? No tempo presente, nós temos agora aqui, no tempo presente, e somos salvos, então temos o Espírito Santo. E o Espírito Santo tem uma finalidade, dentre as muitas, é nos socorrer quê? Na fraqueza. Aonde? No tempo presente. Então a fraqueza é para o tempo presente, não a saúde. Saúde do nosso corpo diz respeito à glorificação que há de vir segundo a vinda de Cristo. Pois não sabemos como devemos orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não se expressam com palavras. Então, é isso. Já não tenho mais tempo. A limitação de tempo já acabou. Vai acabar o vídeo. Então é isso. Partilhem o vídeo e estudem tudo o que eu falei no vídeo. Porque essa de que é sempre a vontade de Deus curar é mentira.